Reflexão: o uso da vara na educação dos filhos. Há uma grande dúvida em relação à palavra hebraica sebet, que é a palavra que traduz vara no Antigo Testamento. Alguns vídeos recentes na internet têm trazido inclusive a ideia de que a palavra vara, quando diz respeito a disciplinar a criança com vara, por exemplo, não teria nada a ver com uma disciplina física, mas seria uma espécie de metáfora para a ideia de educar, instruir, informar. Um dos usos que seria utilizado para tal ideia seria ou estaria no famoso Salmo 23, no versículo de número 4, onde nós temos: a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a ideia de vara e cajado consolar é metafórica, diz respeito a cuidar, já que o texto trata de uma poesia pastoril, campestre. A figura do salmo é a de um pastor cuidando de uma ovelha. Então ele usaria o cajado e a vara para cuidar de suas ovelhas e não para espancar violentamente. Eu acredito que nenhum teólogo sério usaria a linguagem do espancamento, nem o tratamento do pastor hostil com a sua ovelha, ou aplicaria isso ao tratamento dos pais com os filhos, porque realmente esta seria uma ideia equivocada. O pastor das ovelhas, o pastor palestino, normalmente carregava dois instrumentos, por isso nós encontramos no versículo 4 do Salmo 23 uma vara ou uma clava, que era usado para afastar feras selvagens, era usado para proteger e atacar esses animais. Preste bem atenção nisso. A vara era usada em contextos de luta e violência contra as feras. E ele também tinha um cajado para guiar e controlar as ovelhas. A palavra que aparece nos contextos de criação de filhos em Provérbios não é a palavra cajado, como alguns gostariam e dão a ideia, que o cajado então seria para guiar, para controlar. Mas a palavra que aparece é a palavra sebet, é a palavra vara. Isto já deveria te dizer alguma coisa. Logicamente que a vara não era usada para abusar e usar de violência com as suas ovelhas, mas era usada para disciplinar ovelhas rebeldes e que corriam risco de vida. Quando uma ovelha era tida como fugitiva e se desgarrava facilmente do rebanho, ela corria muito riscos de vida, porque sozinha se tornava uma presa fácil de animais ferozes e mais fortes, e a sua conduta poderia inclusive induzir outras ovelhas à rebeldia. Então, quando esta ovelha já havia fugido 2 ou 3 vezes, o pastor percebia que não havia uma outra maneira de mantê-la junto ao rebanho. Ele tomava uma decisão muito difícil e forte. Ele agora usaria a sua vara. A vara era sempre usada para proteger as ovelhas contra os animais selvagens, ferozes, mas agora a vara seria utilizada para disciplinar as ovelhas, porque era um caso de necessidade. Assim como a vara na educação dos filhos não deve ser usada em qualquer situação, apenas quando nós realmente percebermos a necessidade. Ele tomava a ovelha em seus braços e com a vara ele acabava quebrando uma das patas da ovelha para que não tivesse mais condição de fugir. Já pensou? Isso não parece cruel? Mas ele não queria tomar essa decisão. Assim como um pai não quer e não gosta de disciplinar seus filhos. Mas caso ele não fizesse, a ovelha morreria. A ovelha, após ter sua pata quebrada, ela não podia mais saltar
as cercas, ela precisava agora de um cuidado especial. Ela agora andaria sempre perto do pastor, porque até para se locomover, para se alimentar e beber água, ela necessitava de ajuda. E assim, por pior que tivesse sido a dor, a ovelha estava finalmente salva. O uso da vara da disciplina tinha salvado aquela ovelha. Então, afirmar aqui que a vara nunca era utilizada em relação às ovelhas, ou confundir a vara com o cajado, é uma falta de entendimento e informação do que realmente acontecia na época do Antigo Testamento. Qualquer livro sério que descreva a cultura da época dará esse tipo de informação. Então, apesar da vara e do cajado no Salmo 23 servirem para guiar, direcionar, o Salmo não explica exatamente como isto acontecia. Alguns têm afirmado que o problema do uso da vara está na tradução hebraica para o português. A palavra sebet não deveria ser traduzida como vara, principalmente relacionada à ideia de disciplina física, mas deveria ser traduzida como guiar, direcionar, educar. Este é um outro equívoco. É um equívoco no Salmo 23, como acabei de explicar, e é também um erro ou uma tentativa de amenizar ou de atualizar as escrituras. Já vimos que a palavra é utilizada para um ato de proteção contra os animais selvagens. A palavra para guiar e direcionar não é vara, é cajado. A palavra sebet no Antigo Testamento tem vários significados, mas ela não aparece no sentido de guiar, direcionar e instruir. O uso desta palavra aparece 194 vezes no Antigo Testamento, é utilizada normalmente para falar das tribos de Israel, do governo das tribos, das clãs de Israel. Também é uma palavra utilizada para lidar com um comando de uma autoridade. Um rei, por exemplo, que dá uma ordem, um rei que governa, um rei que tem um cetro, e a palavra pode inclusive ser traduzida como cetro. A palavra vara também é utilizada para o contexto de disciplina e punição. Isto é tão claro no Antigo Testamento que a palavra sebet chegou a ser traduzida pelo menos uma vez pela própria palavra disciplina. Perceba o que eu estou dizendo. Então, em Jó, capítulo 37, versículo 13, é dito: e tudo isso faz ele vir para disciplina, sebet, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Certamente, ao ler a palavra disciplina, nós não imaginaríamos que a palavra seria a palavra vara, mas é a mesma palavra que é utilizada para a disciplina dos filhos. Isto mesmo, a palavra disciplina é uma palavra sinônimo para vara. Além disso, afirmar que a palavra vara não tem o significado de um instrumento capaz de gerar dor é um grande erro. Eu vou mostrar agora no Antigo Testamento várias passagens que usam a palavra sebet, vara. Eu peço que você preste muita atenção e tire suas próprias conclusões se o uso da palavra vara está ou não relacionado de alguma forma a um ato físico de punição. Então vejamos alguns textos. Êxodo, capítulo 21, versículo 20. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Essa palavra que aparece aí como bordão é a palavra sebet, é a palavra vara. E claramente no texto nós temos aqui a vara sendo utilizada para punição. Se alguém ferir com vara o seu escravo ou a sua escrava. Logicamente que o texto não está dando anuência a isso, mas o texto está nos mostrando um contexto onde a vara era utilizada naquele contexto para o uso de causar dor, né? O uso de punição.
Então, o escravo, ele poderia até ser punido dentro daquele contexto, mas se ele chegasse a morrer, então haveriam consequências mais graves, mais drásticas. A vara era um instrumento de punição dos escravos. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, olha aí, se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Essa palavra varas de homens é a palavra sebet. Claramente, varas de homens. É aqui um paralelo para açoites de filhos de homens. Está ligado a castigo. No Salmo 89, versículo 32. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mais uma vez, temos um paralelo da punição com vara por conta das transgressões, está relacionada aos açoites por conta da iniquidade. Então vai percebendo. Provérbios 10, 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara, sebet, é para as costas do falto de senso. Lembra que em Provérbios nós temos que a estultícia, em Provérbios 22, está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? Falta de senso, sensatez. A ideia, a vara é para as costas. Como assim a vara é para as costas? Com qual propósito? Como traduzir esse texto? Será que é guiar? Será que está falando de dar instruções? Esse texto é claro sobre punição física. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Mais uma vez, a vara para as costas dos insensatos. A palavra aqui é a palavra sebet. Como traduzir? Vamos amenizar também esse tipo de tradução? Percebe? Isaías 9,4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, a vara que lhes feria os ombros, sebet, era uma vara, mais uma vez, usada para castigo. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Ele está falando do contexto de guerra. E a palavra vara aqui, dentro do contexto de guerra, é a palavra sebet, que era utilizada, inclusive, para ferir. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deus, em sua ira, usa a vara e causa aflição. Mais uma vez, a palavra aqui é a palavra sebet. Isaías 30, versículo 31. Porque a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. A vara serve para punição, julgamento. Deus utilizando a vara, sebet, para ferir. E nós temos um texto muito curioso em 2 Samuel 18, 14, que a tradução, ela deveria chamar inclusive a nossa atenção, porque ela é diferente. Diz assim: então disse Joabe, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Onde está a palavra sebet aqui? Justamente em dardos. Ela é traduzida aqui como um instrumento de guerra. Ela é utilizada como um instrumento para punir, para ferir. Então, qualquer tentativa de olhar para o termo vara ou
a expressão disciplinar com vara e dissociar disso a punição que envolve, de alguma forma, gerar uma dor controlada, amorosa, intencional, punitiva por parte dos pais, porque apenas os pais que cuidam de maneira amorosa, que levam para o hospital, que alimentam, que instruem, podem e têm o direito de usar a vara. Então ninguém tem o direito de usar a vara contra crianças, apenas as autoridades instituídas por Deus, ou seja, seus pais. E mesmo assim, em situações e momentos onde eles percebem que há uma dureza no coração de seus filhos. O pai não deve usar a vara porque a criança esqueceu. O pai não deve usar a vara porque a criança ela ainda tem uma certa dificuldade no sentido de locomoção, ou ela não consegue ainda pegar as coisas direito, derrama um leite na mesa, não consegue segurar bem o copo, ou coisas desse tipo. A vara é utilizada para a dureza do coração. Quando os pais percebem que o mal está ganhando o coração da criança e a criança está se rebelando para que aquele coração e aquela consciência não fique cauterizada, então a vara é trazida para que aquela dor faça com que a criança entenda que os seus atos não são bons. Então é neste contexto que a gente fala da vara e do uso da vara no Antigo Testamento. Espero ter esclarecido aí alguns irmãos que estavam ainda com certa dúvida sobre isso. Deus abençoe.